A situação da Rússia é interessante. Bom, de novo, a Rússia é considerada pelos Estados Unidos uma ditadura, né? E teve um episódio nessa semana, né? Inclusive teve uma chamada, né, virtual entre o Biden e o Putin, sobre um atrito, né? Os Estados Unidos, para você ver como eles são democráticos, né? Unilateralmente, eles decidiram que a Rússia ia invadir em 2022 a Ucrânia. E daí eles soltaram isso na imprensa, né? Como já é prática antiga do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Eles usam a imprensa como parte da estratégia política deles, né? Soltaram lá no Washington Post que a Rússia estava se preparando para invadir a Ucrânia. E daí já ameaçaram de sanções à Rússia, né? Quer dizer, a Rússia não disse nada sobre a Ucrânia. O ministro alguns meses antes, né, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, ele falou que as relações entre a Rússia e a OTAN, né, no caso, o imperialismo norte-americano, elas não eram nem catastróficas, porque para serem catastróficas elas precisariam existir, né? Quer dizer, não tem mais relações internacionais entre a Rússia e os países ocidentais. E esse passo foi mais um passo bem complicado, né? O Putin colocou a questão de que a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN, né? Esse é o principal risco do ponto de vista de defesa para a Rússia, porque se a Ucrânia fizer parte da OTAN, assim como a Finlândia, aqui onde eu estou, né? A OTAN sonda a Finlândia um pouco mais, mas os finlandeses ou a administração finlandesa não tem interesse em se juntar à OTAN, pelo menos na atual situação política. Mas a Ucrânia, que está numa situação mais desesperada, né? Teve o golpe de Estado patrocinado aí de novo pelos democráticos em 2014. Eles querem se integrar à OTAN, receber apoio militar aberto dos Estados Unidos, porque eles recebem um apoio velado. E isso é contra todos os consensos de política internacional para o leste europeu, né? Quer dizer, se tiver um país da OTAN que faz fronteira com a Rússia, significa que vai ter armamento pesado dos Estados Unidos apontado para a Rússia, muito próximo da fronteira, né? Mas no final das contas, o fundo disso, quer dizer, tem o fundo político, né, de encurralar a Rússia. A gente vê isso na Bielorrússia, que teve instabilidade, no Quirguistão teve instabilidade no ano passado, quer dizer, na Armênia e Azerbaijão, né, existe um cinturão de instabilidade em torno da Rússia, tudo impulsionado pelo imperialismo, né? O companheiro Roberto França, que é o nosso especialista aí nesse assunto. E o interesse imediato econômico é o gasoduto Nord Stream, né, que ficou pronto em setembro, e a União Europeia está para aprovar a utilização dele. Ele abasteceria 15% das necessidades de gás da Europa. Ele é conectado pelo mar da Rússia diretamente à Alemanha, ou seja, ele tira a Ucrânia da equação. Para a Ucrânia isso é uma questão de segurança nacional, porque a política de boa vizinhança entre a Rússia e a Ucrânia existe porque o gasoduto que sai da Rússia e chega na Europa passa pela Ucrânia atualmente. Então esse Nord Stream 2 ele ia furar a Ucrânia. E além disso, ele vai contra os interesses econômicos dos Estados Unidos, porque ele conecta economicamente a Europa um pouco à Rússia, né? Coloca essas duas alas, pelo menos nessa questão específica, coloca uma pequena contradição entre a Europa e o imperialismo europeu e o imperialismo norte-americano. Mas E a questão do abastecimento, o gás é muito importante para eletricidade e aquecimento. E o aquecimento Então, e o inverno esse ano está especialmente rigoroso, né? A Alemanha entrou com uma política autodestrutiva aí, né? Muitos setores apontam, não é nem gente da esquerda, é gente da direita também, porque não só eles fecharam várias termoelétricas por razões ambientais, como a Angela Merkel colocou para até 2025 todas as usinas nucleares do país estarem fechadas, né? E a usina nuclear é uma usina relativamente limpa, né? Ela ocupa pouca área, ela tem um grande risco, né?
Mas aí entra aquela parte que os estados neoliberais não gostam, né? Você tem que gastar dinheiro com manutenção. Mas do ponto de vista de área e de poluição imediata, é muito baixo. E a produtividade, né, o ganho de energia é muito grande. Mas bom, teve 2 acidentes, né, catastróficos, Fukushima e Chernobyl, muitos anos atrás. Então, isso gerou aí uma cruzada, né? Mas essa é uma cruzada científica, né? O pessoal entende tudo de energia nuclear, eles só têm bons argumentos contra, né? É. Mas De qualquer fugir jeito. demais fugir Não, demais do não, tema. não, é isso mesmo. De qualquer jeito, o Biden está falando que a democracia renovar a democracia é definir o desafio do nosso tempo. Para ele, precisa de renovar a democracia, mas aí ele inventa que a Rússia vai atacar o Donbass e começa com as sanções, né? Que além da influência da propaganda, da influência direta militar, eles também usam as sanções econômicas. Então, a Eu, gente vê. o que é interessante é ver assim que a força do Putin, quer dizer, o Putin é um governante de direita, né? Do ponto de vista ideológico, o nosso partido não tem nenhuma relação com ele. A gente tem um encontro aí na questão anti-imperialista, né? Mas se você acha que o regime na Rússia é autoritário, e efetivamente é autoritário, né? A população sofre ali, né? Bom, a primeira coisa que você precisaria tirar da Rússia não é o Putin, é a interferência imperialista, justamente. Ele se consolida no poder justamente porque o imperialismo pressiona de fora, né? É. Eu queria agradecer aqui os nossos companheiros que estão assistindo o programa. O querido companheiro Ernesto Abdala Filho mandou superchat. LC29 também, sou eu também. Muito obrigada, companheiros. Todo mundo fazendo igual os companheiros, mandando superchat, porque quando o Anthony Blinken fala que ele está apoiando a imprensa independente, não é a Causa Operária TV. De jeito nenhum é a Causa Operária TV. A Causa Operária TV só sobrevive com o apoio dos militantes. Então, todo mundo ajudando, distribuindo os vídeos, participando, mandando comentários. O Ernesto Vidal Filho mandou um comentário: mídia independiente, mis huevos. Então, ele está falando do Blinken. Depois o povo não sabe votar e é o culpado. O Rudy Ridge, em 1917, os Estados Unidos soltou o corona na China para matar os velhos comunistas no país. É uma grande briga, né, esse assunto de onde surgiu o coronavírus. E aqui nos Estados Unidos eles sempre falam, a China é uma ditadura e não sei o quê, mas na hora de as pessoas que hoje da esquerda que querem fazer o lockdown aqui por causa do Covid, eles falam, mas na China não teve tantas mortes igual teve aqui porque teve o lockdown. Então, as pessoas que estão defendendo o lockdown a essa altura do campeonato, né, onde o coronavírus já se espalhou, já espalhou tudo, aí olha para a China e fala, nessa hora, fala, sempre dois pesos, duas medidas, né? A gente não sabe de onde veio o coronavírus, tem muita história por aí. Pode ser que os Estados Unidos tenham soltado na China, mas a gente não sabe. Mas que os velhinhos estão morrendo e que a gente está numa situação péssima, a gente está.